um momento muito específico que acontece com você quando você decide mudar alguma coisa, seja um relacionamento, um ponto de vista, um projeto novo que você está iniciando, enfim, o que quer que seja, tudo que é novo, novidade que você nunca fez, que você não está acostumada. Você dá aquele primeiro passo, né, na empolgação, a dopamina no máximo, e aí de repente ela chega. Do absoluto nada ela aparece. E nem sempre de forma óbvia, tá? Às vezes de forma muito inteligente, porque você é inteligente. Logo, ela brinca com a sua inteligência, com a sua intelectualidade, e até com a sua intuição também, com a sua sabedoria. Sim, hoje nós vamos falar da desquerida da resistência. E a diva pode aparecer para você com diversas faces, e eu vou falar algumas aqui e te trazer algumas dicas que funcionaram para mim e para clientes, pessoas que eu conheço, que pode te ajudar também. Existe uma ideia muito bonita de que quando você der o primeiro passo, Deus vai dar o chão. Bota a coragem para jogo, que aí você emana coragem, atrai mais coragem. Eu concordo em partes, mas vamos concordar também que essa frase é muito básica. Não é bem assim que as coisas acontecem depois que você decide algo, depois que você se joga em algo novo. Porque entre o primeiro passo que você deu e a transformação real, a mudança real acontecendo lá, existe um limbo, sabe? Algo que no meu ponto de vista é pouco falado, pouco compreendido, porque nesse limbo acontece o processo. E ele muitas vezes dói até mais do que você ficar no lugar que você estava. Muitas vezes o processo dói muito mais, porque é um luto. Um luto, imagina que você teve que lidar com alguém que desviveu, vamos falar assim. Então, é a mesma coisa, o seu cérebro não tem essa diferença, assim. É um luto por uma antiga versão sua, por um antigo trabalho, antigas amizades, antiga casa, antigo enfim, um luto, processo de luto. E aí nesse processo desse luto, de toda essa transformação, você lida com ela, você bate de frente com ela vem até você, que é a resistência. Entre algumas faces da resistência, eu vou te apresentar algumas. Essa primeira, sinceramente, ela é muito difícil de identificar. Você tá lá no meio do processo, assim, né, da coisa acontecendo, seja uma terapia, um curso, enfim, como eu disse, diversos exemplos aqui, mas você tá lá no meio da coisa acontecendo, sabe? Ainda não chegou lá, mas você também não tá lá atrás mais, você já deu o primeiro passo, já tomou a iniciativa, já tomou a decisão. E você tá lá no meio daquilo e de repente começa a vir na sua cabeça assim: "Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu tô fazendo merda da minha vida? Será que não era o momento? Será que eu fui rápida demais? Será que será? Será? Será?" E geralmente não vem como uma reflexão, assim, sincerona, honesta da sua parte, sabe? Não é uma coisa desse gênero, assim, não vem desse lugar, porque é importante a gente se perguntar, se questionar, analisar, mas, sabe, existe uma pequena diferença, eu vou te mostrar como que você vai compreender essa diferença. Porque se você não compreende, esses pensamentos vão ficando cada vez maiores e você vai desacelerando o processo. Quando vê, já deixou o curso um pouco de lado. Quando vê, já colocou outras coisas na frente. Quando vê, foi ficando esquecido, desacelerando, desacelerando, a dopamina já tá aqui, ó, lá no chão, no magma terrestre. Vai indo e você, sem perceber, desiste. Quando você para pra pensar, você não consegue nem entender o porquê que você desistiu ou vai começar a sentir uma culpa gigantesca e achar que o problema era você. Você que desiste de tudo, você que não finaliza nada, você que, sabe, você que, ai, você que isso, você que aquilo, aquela culpa intensa que dá quando você não coloca alguma coisa pra frente. Isso é o que eu chamo de resistência passiva, porque ela parece como se fosse uma intuição na sua cabeça, sabe, como se fosse sabedoria, como se fosse esperar o momento de Deus, como se fosse eu preciso esperar o momento certo. E sabe uma coisa que me ajudou muito, agora vamos para como você sai dessa. Uma coisa que me ajudou muito, parece simples, mas não é, você vai falar assim em voz alta, olhando para o espelho assim: "Isso é resistência?" Você vai se questionar, se questiona: "Isso é resistência, Larissa?" Aí você coloca seu nome, né, no caso. "Isso é resistência? Eu realmente
quero estar no lugar X, Y, Z, você nomeia a situação que você estava e a situação que você quer estar. Você se pergunta, você se olha, você fala, você tem que falar, você tem que ouvir você falando. Pode parecer bobo, mas isso parece que dá um choque de realidade. Não, espera aí, porque os nossos pensamentos são assim mesmo. A gente fica preso aqui dentro, achando que esses pensamentos, são de fato a verdade. E a gente está cansada de saber que não é. Então como que você sai desse ciclo? Fala, ouça a sua própria voz, se questione. Isso é resistência? Olha assim, aqui, olha assim pra você no espelho e fala assim: "Aqui, querida, isso aí que você tá pensando, é a resistência ou é a verdade? É a sua intuição mesmo?" Se questiona. Ouça a sua própria voz. Espera que a Sol tá se movimentando aqui, é o momento dela. Vai, querida, decide o que que você quer. Gatos, né, gatos, não tem jeito, ela que manda. O segundo rosto, né, a segunda face que a resistência se mostrou pra mim e pode estar se mostrando pra você também, é o seguinte: ela é um pouquinho mais sedutora, sabe? Ela é mais sedutora. Ela chega assim pra você e fala: "Será que você não precisa aprender mais um pouquinho antes de começar? Estudar mais, sabe, se profissionalizar um pouco mais antes de começar, esperar um pouquinho, porque você tá passando por aquela outra coisa ali, ó. Será que é o momento mesmo? Será que você vai dar conta?" E a grande armadilha disso tudo é que essa pode ser uma coisa legítima. Pode ser legítimo, pode ser que você goste de realmente ter uma profundidade naquele conhecimento antes de passar. Você quer fazer um bom trabalho, você gosta das suas coisas bem feitas, você quer tudo do jeito certo, você é muito certa com as coisas. E às vezes a gente precisa mesmo esperar o timing das coisas, né? Às vezes isso é legítimo, como eu falei. Só que o problema não são esses questionamentos. É o momento em que eles aparecem, sabe. Porque essa vozinha, ela não vai aparecer no momento só que você tá planejando, que você tá estruturando, que você tá criando o caminho pra alcançar essa mudança. Ela chega quando você tá ou no meio do processo, ou quando você tá quase lá pra virar, sabe. Quando: "Nossa, a partir daqui, ó, não tem mais volta". Aí vem essa voz na sua cabeça. Geralmente quando a gente precisa soltar o controle, quando a gente não tem controle, a gente não tem controle nem garantia de nada. Aí essa vozinha vem. E assusta de um jeito que nem sempre a gente consegue admitir, porque ela entra pela beiradinha que você deixa aberta da porta que chama cuidado e perfeccionismo. Responsabilidade, o quero fazer direito, quero fazer bem feito. Porque como a gente tá falando, você é uma mulher que leva as coisas a sério, que se importa, e a resistência sabe disso. Então olha só, a desquerida pega a sua própria consciência e usa contra você. Ah, que beleza. E quando você desperta, assim, quando você acorda desse looping, você já tá tão desanimada, já tá até se chamando de preguiçosa, sabe, já procrastinou até não ter mais jeito. Passou um tempasso, vieram outras ideias por cima. Uhum. E quando ela aparecer, o seu passo é o mesmo do primeiro, falar. Você precisa se perguntar: "Qual que é o custo real de tentar isso que eu tô tentando, de continuar mesmo doendo, de continuar, de ligar, assim, o botãozinho do F para esse monte de pensamento, para estar ou não pronta. Qual que é? Qual que é o custo disso? Onde está o meu medo? Se o seu medo for errar, meu amor, já saiba que você vai, e faz parte do processo, você precisa passar por esse processo. Inclusive eu quero falar uma coisa a mais sobre esse processo da transformação, né, sobre essa questão do errado, tentar, da resistência, que a transformação de qualquer gênero, ela dói mesmo. E eu acho que isso fica muito fora das conversas a respeito disso, a respeito da espiritualidade, a respeito do autoconhecimento, mergulhar nesse mundo profundo, tudo isso dói. Não é uma metáfora, não é uma coisa bonitinha, não é, dói. Dói porque você tá mergulhando fundo em algo que você não sabe ainda, você não sabe, você não tem como você saber o resultado exato daquilo, porque muita coisa a gente precisa entregar na mão mesmo de Deus, do universo, na mão do invisível.
Porque por mais que você tenha tudo planejadinho, bonitinho, muitas coisas podem acontecer. Inclusive a resistência, ela não é só interna. Às vezes muitas coisas externas vão acontecer. Inclusive, um exemplo é que eu tinha uma cliente quando eu trabalhava com a parte de videomaker, filmmaker, em que nós estávamos construindo um produto incrível para ela e aconteceu alguma coisa que a gente perdeu alguns vídeos e tivemos que regravar. Regravar não era um problema, só que ela já enxergou como: "Será que é um sinal para eu não fazer esse produto?". Não é um sinal, não é um sinal para você não fazer, é a resistência. É a resistência, porque problemas externos podem vir a acontecer. E eu sei que isso vem de um lugar muito do nosso coração, sabe, porque muitas vezes essas mudanças que estamos fazendo, nós estamos, indo para um sonho novo, nós queremos algo que é muito assim: "Ai, eu amo aquilo ali que eu estou fazendo". E a gente não quer que esse caminho do amor, de fazer algo que eu amo, de mudar porque eu amo, de mudar para melhor, doa tanto. Mas dói, porque como eu disse, é um luto. Pesquisa as fases do luto, pesquisa como é passar pelo luto. Você vai estar passando pelo luto. Tem uma certa desorientação nesse caminho, sabe, você fica um pouco perdida, principalmente quando é uma mudança de identidade. Você não é mais quem você era, mas você também não sabe quem você é. E aí, meu amor? E aí que esse processo é doloroso mesmo. E a resistência faz a festa, porque seu sistema nervoso quer te manter ali na tranquilidade, seu cérebro não quer que as coisas mudem. É você contra você mesmo, entendeu? E sabe por que que isso acontece? Porque você é humana. Não é que você é fraca, não é que com você é mais difícil, não é que pra você não dá certo. Todo mundo passa esse processo, a questão é que nem todo mundo fala sobre isso. Muitas vezes você enxerga só a decisão da pessoa e quando ela chega lá, você não vê os bastidores. Processos que não importam, coisas que não têm grande importância, não vai doer tanto assim. A resistência não vai nem se dar o trabalho de aparecer. E a intensidade dela muitas vezes é proporcional ao tamanho da transformação que você está trazendo para sua vida. E aqui está o ponto que eu acho extremamente importante, o ponto que nós vamos trazer muito aqui, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento não é você saber tudo que você gosta, tudo que você não gosta. Não, ele é muito mais profundo que isso. E nós vamos falar muito sobre ele aqui. Porque sem o seu autoconhecimento, realmente a resistência vai parecer intuição. Vai parecer uma sabedoria interna de parar. Vai parecer o universo te mandando um sinal. Sem esse discernimento interno dos seus condicionamentos, das suas crenças, do que realmente é ou não resistência externa e interna, sem esse discernimento, sem essa consciência de tudo isso, você acaba deixando sempre o seu medo falar mais alto. Autoconhecimento não é uma ferramenta bonitinha, uma fala bonitinha do Instagram. Não. É um estudo muito profundo de si e automaticamente do mundo em que você está inserido, ao seu redor, tudo que pode acontecer para além de você. E eu quero que você me fale aqui nos comentários se você já viveu alguma coisa em relação à resistência, qual que é a sua experiência com ela, onde você sente que você não vai, sabe? Eu travo nisso, eu não sei ouvir a vozinha da minha cabeça, não sei distinguir o que que é intuição do que é medo. Eu quero que você me conta aqui, porque eu quero ler tudo, combinado? E esse é o Ser para Servir. Esse é o nosso primeiro episódio. É o seu espaço, um espaço seguro para mulheres, onde vamos desenvolver o nosso autoconhecimento, a nossa espiritualidade, não religião, espiritualidade, a nossa conexão com o espírito e o nosso desenvolvimento pessoal juntas. E se esse lugar faz sentido para você, eu te convido a ficar aqui comigo. Um beijo e até o próximo.